Meia-noite já é para Euridice, então a gente já vai correr, tá, gente? Já vou convidar vocês que já estão nos acompanhando, colocar a mão no seu coraçãozinho, fechar os seus olhinhos, para nos acompanhar em oração, que nós já vamos começar o nosso podcast, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, glorificamos e exaltamos ao teu santo nome, Senhor, por tudo que tu tens feito sobre as nossas vidas. Te glorifico pela minha vida. Te glorifico, Pai amado, pela vida da Rose, pela vida da Euridice, que hoje é a nossa convidada especial de hoje, Senhor. Pai amado, também te apresento cada amigo que já se encontra ali na rolagem, Senhor Jesus, que está nos acompanhando nesta transmissão. E para aqueles que vão nos acompanhar, Pai amado, no seu horário do almoço, de noite, de tarde, em casa, onde quer que estejam na rua, Senhor, que eles possam acompanhar essa história, Senhor. Que eles possam se identificar com o testemunho da vida de Eurídice, Senhor Jesus. E que mais histórias possam ser, Pai amado, aleluia, alcançadas. Mais histórias possam chegar até aqui nesse podcast e possam ser contadas, Senhor Jesus, para que nós venhamos nos glorificar juntamente, Senhor Jesus, para Ti. Pai amado, te damos honra, te damos glória por tudo que Tu tens feito sobre nós. Muito obrigada. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelos dias que ainda virão sobre nós. Nos prepare para cada um desses dias. Prepare também este podcast, Senhor Jesus, que nós venhamos nos dedicar em cada pergunta, em cada resposta que a Eurídice vai dizer. Pai amado, que o Senhor prepare essa transmissão para que pessoas possam se identificar, possam criar uma conexão, Senhor Jesus, verdadeira e possam entender que tudo na vida, Senhor Jesus, nós estamos aptos a passar, mas em todas elas o Senhor sempre esteve conosco. Nosso muito obrigado. Então, essas bênçãos que nós pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá, Euridice, já está preparadinha? Estou Tá? Não está nervosa, tá tudo certinho. preparada. Um A gente bocadinho sempre nervosa. preza aqui. O podcast, ele é uma conversa, não uma conversa aleatória, tá, gente? É uma conversa entre amigas. Vamos supor que eu estou na sala da casa da Euridice, fui fazer uma visita para ela. De repente, eu quero conhecer mais a Euridice de perto. Euridice, como foi a tua vida? Conta desde a tua infância. Ela vai começar a ditar, né, um pouquinho sobre a sua história. Então, Euridice, a gente só frisando, tá? Em cada perguntinha tem uma fase da sua vida, tá bom? Você vai respondendo de acordo com cada perguntinha. Você acha que você já acompanhou aqui com as outras amigas, né? Que também já se apresentaram. Então, a gente sempre pega, gente, as histórias das meninas, a gente ouve os áudios, a gente vê as histórias e nós separamos cada um. E são perguntas assim, parece disso, mas saiu da infância, foi para adolescência já foi para o casamento, já foi para quando teve filho, quando descobriu algo na sua vida, né? Então, sinta-se à vontade, não fique nervosa, tá bom? Responda aí no seu tempinho, mas em todas, se por um acaso a gente passar uma pergunta que você já respondeu, a gente só vai recapitular, tá bom? Para não repetir muito o assunto. Pode ser? Tudo certinho? Pode ser. Alguma Pode ser. dúvida? Beleza. Então Nem. vamos lá. Vou começar aqui com a primeira perguntinha da noite para você. Euridice, para começarmos, quem é você, além de tudo aquilo que as pessoas veem? Quem é Euridice? Eurídice. A Eurídice é amiga de todos. A Eurídice é irmã. A Eurídice é mãe. A Eurídice, neste momento, é paciente oncológica. A Eurídice já teve algumas outras patologias também que mudaram um bocadinho a vida da Eurídice. A Eurídice, nesse momento, tem medo de tudo e mais alguma coisa, porque neste momento, por ser paciente oncológica, eu já tenho uma atenção redobrada para tudo. O que vou comer, como vou comer,
tenho que descansar o sono, como vou cuidar dos meus filhos, tem sempre aquele receio de será que eu vou vencer? Porque os meus filhos são pequenos. Eu tenho um de 12 anos e um de vai fazer 4 anos no próximo mês. Então dá um medo, um frio de que como vai ser a vida dos meus filhos se eu não estiver aqui. Então, mas a Euridice é amiga de todo mundo. A Euridice tem eu digo, eu tenho um coração, Jesus deu-me um coração amoroso. Eu não vejo o mal nas pessoas. Eu procuro sempre ver o bem das pessoas, fazer o bem, ajudar. E prefiro pensar que as pessoas não são más. Tem algumas fases difíceis na sua vida, mas são pessoas amorosas, são pessoas boas. Então, Euridice é mimosa, muito mimosa, muito chorona e carinhosa, né? Bom, glória a Deus. Me identifiquei, viu? Sou tudo isso aí mais um pouquinho. Acho que arroz não é diferente, não, viu? Todo mundo aqui é dengor demais, olha. Vamos à próxima pergunta? Euridice, você teve uma infância e uma adolescência saudável? Como era, Euridice, antes de começar a enfrentar os seus problemas de saúde? Como era a vida antes, na infância e na adolescência? A minha infância e a minha adolescência, eu sempre fui saudável, fui muito saudável, sempre gordinha, porque a família do meu pai são todos os gordinhos. Então eu cresci uma bolinha, uma redondinha. E sempre fui saudável. Desde criança nunca tive problemas de saúde. Lembro-me que a minha mãe diz que quando eu tinha 6 anos, acho, tive asma, mas foi uma asma assim rapidinha e passou. E daí nunca mais fiquei doente. Nem na minha adolescência, não me recordo nem na minha juventude ter sido doente. Sempre fui saudável. Sempre. Sempre gostei de brincar, sempre gostei de sair, brincar com as outras crianças. Sempre fui alegre e sempre teve tudo bem. Não tive uma adolescência numa infância doente. Só teve uma pequena asma, bem breve. Bem breve. Fora isso, você era uma criança e também uma adolescente muito saudável. Saudável, sim. Perfeito. A próxima pergunta é: aos 16 anos, você saiu da Angola para estudar na África do Sul. Olha só. Como foi viver essa experiência ainda tão jovem? Conta pra gente. No princípio foi difícil, foi um bocadinho difícil porque eu deixei toda a minha família, minha mãe, os meus irmãos. Eu fui para a África do Sul viver na casa de uma tia que já vivia lá, com os primos. O primeiro ano fiquei sozinha, no ano a seguir as minhas irmãs também seguiram e vivemos lá. É um país diferente, eu não falava a língua, eu logo cheguei, fui direito para a escola, não fiz língua e era engraçado, porque eles perguntavam no princípio o meu nome, what is your name? E eu não sabia responder, porque eu não falava inglês. Eu respondia yes, yes. E perguntava algumas coisas, eu só yes, yes, não falava o inglês. Mas não foi uma adaptação muito difícil, porque eu também sempre gostei de ler. Então, esforcei-me. Eu aprendi a falar o inglês, não foi por ir para uma escola de inglês. Eu fazia a tradução do dicionário. Eu fazia a frase em português, ia para o dicionário fazer a tradução de cada palavra. E tentava pôr no sentido, porque nós, normalmente o português, nós falamos da esquerda para a direita. E o inglês é da direita para a esquerda, é o inverso. Então tinha que juntar as palavras que é para poder fazer uma frase completa. E eu fazia isso pelo dicionário.
não indo a uma escola de inglês. Nossa, então só recapitulando. Você saiu da Angola e você foi para a África do Sul. Então na África do Sul eles falavam só o inglês? Não, eles falam inglês, falam Zulu, falam Suto, que são as línguas nacionais. Mas eu aprendi apenas o inglês, porque era a língua mais falada na escola e a nível do país. É, na verdade, por incrível que pareça, né, nós já entendemos que o inglês é uma língua nacional, né, e internacional. Por quê? Se você vai para a Coreia do Sul, se você vai para o Japão, é o inglês. Se você vem para o Brasil, também é o inglês. O inglês ele está em todos, presente em vários países, em todos, na verdade, né? Meu marido tem o costume de dizer, ele falou assim, amor, o dia que a gente sair daqui para Portugal, por mais que a gente não saiba falar o português, né, que é mais assim cheio com a boca, tu vai ter que falar o inglês. Se tu for pra África também, tu vai ter que também falar o inglês. Eu disse, nossa, mas o inglês é tão chato de trabalhar, viu? Meu Deus do céu. What's your name? My name is Ingrid. Eu tinha que se apresentar assim, né? Uhum. Mais ou menos. Aí, what's your name? My name. Então, quem é que chega lá falando inglês, menino, sendo novo? Aí você pega o dicionário, porque nessa época não tinha Google, tá, gente? O Google era dicionário Aurélio. Eles tinham que folhear, né, todas as páginas e procurar a tradução. Olha a dificuldade. Você tinha quantos anos? 16 anos, não é isso? Eu saí daqui com 16 anos. Nossa. Agora vem a minha próxima pergunta, que é bem interessante. Você também viveu em Portugal e na Holanda? E o que essas experiências de fora da Angola ensinaram para a mulher que você se tornou? Ensinaram-me que a vida não é fácil, porque eu fui para a África do Sul, eu vivi na África do Sul até os meus 21 anos. Depois eu fui para Portugal, vivi lá um ano. E depois fui para a Holanda, vivi 3 anos. A minha saída da África do Sul para a Europa foi para poder dar continuidade aos meus estudos. Mas por quê? Porque havia conversado com alguém e essa pessoa disse: Não, vem para cá, tu vais conseguir, porque eu fiz o ensino médio na África do Sul e queria fazer o ensino superior. Vem para cá, vais conseguir estudar e essa coisa toda. Eu fui para Portugal. A princípio, pronto, fui ficando em casa de pessoas amigas. Eu não tinha um sítio fixo para ficar. Fui ficando em casa de algumas pessoas amigas durante algum tempo. Depois, uma amiga também disse: Não, vem para a Holanda, aqui vai estudar, vai fazer faculdade. E eu saí de Portugal e fui para a Holanda, mas não era a realidade, porque algumas pessoas que vivem na Europa vivem de uma forma e pronto, não sei no Brasil, mas aqui a nível de Angola, né? Não vou dizer de África, vou falar da minha realidade. Não dizem a verdade, algumas coisas que estão a passar na Europa. Então, não, vem para aqui e vai estudar. Eu fui para a Holanda realmente com o intuito de estudar. Só quando cheguei lá, a pessoa que me recebeu disse: Olha, tu aqui vais ter que pedir asilo. Não vais conseguir ficar aqui sem pedir asilo. Então, eu tive que, de certa forma, pedir asilo para poder ficar na Holanda. Pediu asilo e tu, quando pedes asilo, ficas um tempo à espera que eles te deem a resposta. Se podes ficar lá, se podes, vais conseguir o documento ou não, e essa coisa toda. E para o meu espanto, a escola que eles disseram que eu podia fazer não tinha nada a ver nem com o ensino médio, que eu já tinha feito, nem com o ensino superior. Era como se eu tivesse a entrar para o ensino primário. Aquilo foi aprender a língua, né? De certa forma aprender a língua, mas daí não passava. Enquanto tu não tens a decisão do governo que podes permanecer no país legalmente, com documentação, com tudo. Pronto, eu estudei, mas foi como se estivesse a fazer ensino primário. Era mais a língua e pronto. Depois
De certa forma consegui arranjar um emprego como babá, fiquei algum tempo, mas depois decidi que não era aquela vida que eu queria. Falei com a minha família, falei com os meus pais aqui em Angola. Na altura também eles estavam em Portugal. Foram fazer algumas consultas e ver a minha irmã que vivia lá. E decidimos que seria melhor eu voltar. Então saí da Holanda para Portugal. E de Portugal de volta para Angola. Na altura já estava com 24 anos quando voltei para Angola. Então você saiu da Angola, só para recapitular o mapa, né, da sua vida. Foi para África do Sul. Da África do Sul você foi para Portugal. Sim, De Portugal você foi para Holanda. sim, Ou seja, você enfrentou 3 países para poder voltar à seu local, seu país nativo, né? Entendi. Então você particularmente teve que passar pelo primário várias vezes. Só não Portugal, porque era bem mais nítida, né, a conversação, né? Entendi. Interessante, viu? Muito interessante a sua história. Vamos lá, a próxima pergunta. Essa aqui eu também achei muito interessante quando eu li. Você construiu uma carreira na polícia de investigação criminal. Ai, que emoção, gente. Que emoção. O que significa para você expressar essa profissão hoje? significa tudo, muita coisa. Eu venho de uma família de militares. A minha mãe foi militar, o meu pai foi, os meus tios, meus irmãos. E quando eu cresci, eu vi a minha mãe fardada. E eu dizia, ai, ela está tão bonita, eu também um dia quero estar assim. Um dia eu também quero ser assim. E sempre pus isso no meu interior, uma vontade minha. Quando eu voltei para Angola, eu queria fazer o ensino superior. Eu fui para uma escola, na altura, fui para a escola militar para pedir o ingresso na escola, mas eu já não podia porque já tinha passado da idade. Isso para ser militar. Vocês, não sei no Brasil como é que é, vocês têm polícia civil e polícia militar, certo? Então, para ser polícia militar, mas já tinha passado a idade para o ingresso. Então, não foi possível. Mas no decorrer do tempo fiz algumas amizades que eram, para nós aqui é Polícia Civil, e fui falando com as pessoas, olha, eu sempre tive esse gosto, sempre quis ser polícia ou ser militar, não posso ir para ser militar porque já não tenho idade para ingressar, mas ainda tenho idade para ingressar na polícia. É possível. E pronto, tive alguns apoios, algumas pessoas que apoiaram, houve um concurso público, eu entrei para a polícia na altura como civil. Acho que, não sei como é que é a realidade do Brasil, mas aqui tu podes ser civil e trabalhar na polícia. Entendi. Então, Não é muito en- diferente. entrei como civil, fui trabalhando durante um tempo, depois veio a oportunidade de fazer a recruta. Eu fui fazer a recruta e passei do quadro civil para o quadro militarizado. E pronto, fui colocada na área de investigação criminal, onde eu trabalho. Eu trabalho no aeroporto e é essa vida que eu escolhi. Interessante. Bem parecido. Ana, só para recapitular. Isso foi quando você voltou da Holanda, certo? Não. Eu Não? quando voltei para a Holanda com 26 anos, com 24 anos, eu fiquei desempregada há 2 anos. Aos 26 anos consegui um emprego numa empresa de transportadora que faz mudanças depende internacionalmente e nacionalmente. Se eu quiser mudar de